Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 57 de 180, Dinheiro, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 57 de 180, Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o Mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de um dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Emmanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, agora com o tema dinheiro. Nesse tema, Emmanuel utilizou esta passagem de Paulo de Tarso, quando ele escreveu nessa primeira epístola a Timóteo o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A palavra traspassaram significa que perfuraram. Traspassar é isso, é furar. Então, ele nos diz que alguns se desviaram da fé, então deixou para atravessar a si mesmo com muitas dores, como se levasse uma punhalada. E essa questão do amor do dinheiro e não o amor ao dinheiro. É esse fascínio que o dinheiro provoca nas pessoas
que exalta o orgulho, a vaidade, e é isso que nós temos que ficar alertas quanto a esta questão do dinheiro. E Emmanuel vai nos explicar muito bem como nós devemos tratar esta questão. E ele começa explicando dizendo que Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Realmente, Paulo não disse isso. E Emmanuel está reafirmando. Diz, várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Emmanuel, então, diz que várias vezes, e ele vai enumerar aqui quais foram essas vezes, que o Mestre Jesus nos deu este entendimento para que nós pudéssemos ter uma boa relação com o dinheiro. E aí, tendo essa compreensão, nós vamos dilatar o nosso conhecimento e nossa compreensão a respeito do dinheiro. Nesta segunda parte ele diz, recebendo certos alvitres do povo, isto é, Jesus recebeu diversos alvitres, significa pedindo conselhos a respeito do dinheiro. E então ele diz que ele apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Naquela época, Roma dominava os judeus e tinha que pagar impostos por isto. E eles tinham pavor sobre essa questão de ter que pagar. E era através da moeda deles, porque a moeda que circulava era exatamente essa romana. E alguém então apresentou a Jesus a moeda com a efígie do imperador, perguntando se era lícito pagar os impostos. E foi quando ele disse que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É muito interessante essa colocação, porque, como bem explica aqui Emmanuel, ele exemplificou o respeito às convenções construtivas. Isto não podia misturar uma coisa com outra, em primeiro lugar. Uma era a religiosidade e outra coisa eram essas convenções construtivas. Entrar no mérito do porquê estar ali sendo subjugado o povo hebreu. E ele continua, numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de um dracma perdida. É uma parábola também lindíssima. E também nos movimentos do templo aprecia o óbolo pequenino da viúva. O óbolo da viúva, que significa um pequeno donativo, na época era uma moeda grega de pequeno valor, chegando um pouco mais na história, que também deve ser estudada para que nós possamos ter o verdadeiro significado dessa mensagem. E Emmanuel escreve, o dinheiro não significa o mal. E é uma grande verdade. O que nós fazemos dele é que pode ser o mal. Não é assim? E ele continua dizendo que, nessa outra parte, todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Como dissemos anteriormente, o amor ao dinheiro, amor do dinheiro, não é? Que é realmente uma espécie de todos os males. Porque quando a pessoa fica fascinada pelo dinheiro, de acumular riquezas, enfim, de todos os sentidos,
ele provoca muitos males. Porque a família não tem nenhum sentido e outras coisas mais, porque só se pensa naquilo. E aí toda espécie de mal ocorre com isto. E continua dizendo que o homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras. Isto é, a pessoa possui muitos bens. E ela pode ser condenada por isto? Claro que não. Mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Então, não é a quantidade de dinheiro que a pessoa tem que ela vai ser, entre aspas, condenado, mas sim pelo mau uso. Então, uma pessoa pode ter poucos recursos. Se ele estiver fazendo mau uso dele, é que é realmente o grande mal. E continua dizendo que, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. É uma colocação de suma importância. Ele diz que, pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto e pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Então, o que promove esse desvio de conduta, vamos assim dizer, essa obsessão, não é? Então a pessoa tem essa vontade imensa e coloca em primeiro lugar essa obsessão da posse. Lembrando que no Livro dos Espíritos fala sobre a nossa influência que temos e que nós temos a influência tanto de espíritos bons quanto espíritos atrasados, moralmente falando. E a opção é nossa, nós é que fazemos a escolha a que conselho atender. E se a pessoa já tem uma tendência de posse da matéria, ela vai se dar mais ouvidos a essas criaturas que vão lhe ensejar a posse das coisas. E aí aquilo não tem limite, não é? E muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu estou querendo deixar um patrimônio para meus filhos, né? Mas na verdade, muitas vezes ele está querendo massagear o seu próprio ego de ser considerado uma pessoa rica, não é? Importante. E essa posse, então, que o orgulho e a ociosidade são dois fantasmas do infortúnio humano. Então, orgulho e ociosidade. A ociosidade significa ocioso, desocupado, que nada faz. Então, quando a pessoa está pretendendo isto, ela está pretendendo ficar na ociosidade. Não somente ter o dinheiro, mas como ficar mais à toa, não é? Sem ter compromissos, porque ele tem o dinheiro, então o seu pensamento é ficar mais na ociosidade. E Emmanuel diz que são dois fantasmas, né, que se instalam nas almas. Então, é uma advertência para todos nós, essa chamada que Emmanuel nos traz. Nessa outra parte diz, o dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Emmanuel nos diz que esse dinheiro que nós ganhamos pelos caminhos retos, que vem a nossas mãos, pelo trabalho, somente a nossa consciência pode analisar essa claridade divina, que
nós temos que despertar a nossa consciência em que fazer com esse dinheiro. Ele diz que é um amigo. Então veja bem, então esse dinheiro que vem às nossas mãos é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Daí, todo o dinheiro que nos chega, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre o que fazer dele. Porque, como certa vez foi perguntado a Chico, não é, sobre o dinheiro, e ele respondeu mais ou menos isso. O que faz com o dinheiro é que não está corretamente, mas sim ele deve ser tratado mais ou menos como isso que agora ele psicografou. O que faz com o dinheiro que é o problema. O dinheiro em si, ele é um grande movimento que se dá para toda a humanidade. Na conclusão, ele diz que responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. É muito interessante essa questão. Então, o recado de Emmanuel ele é bem claro e bem contundente, podemos assim dizer. Diz que todo o dinheiro que nos chega às mãos, então nós vamos responder por ele. Então nós temos que pensar muito nessas diretrizes que nós vamos dar a ele. E se nós materializarmos essa força benéfica, então se nós utilizarmos essa força benéfica, mas no sombrio edifício da iniquidade, isto é, do mal, em coisas que realmente não produzem, aí sim, aí nós vamos ter que prestar contas e possivelmente não vai ser muito bom para nós, não. É uma lição belíssima e, para não dizer, um puxão de orelhas. Um grande abraço e até mais ver e fique com Deus.